Purchase your tracks today. Olá pessoal, dá aqui as boas-vindas a todos vocês ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio, tenho certeza que vamos viver grandes experiências aqui e é uma satisfação poder partilhar com todos vocês essa troca de experiências, de informações. E hoje é com muita alegria e satisfação que a gente está recebendo meu amigo, meu irmão, Dr. Bruno Guilherme, advogado, recém-eleito presidente da OAB. Quero te dar as boas-vindas, Dr. Bruno, e cumprimento o pessoal aí que está nos acompanhando. Obrigado, Daniel. É uma honra poder estar aqui junto de ti, inclusive inaugurando, o teu cenário podcast, coisa maravilhosa. Dividir cultura, dividir conhecimento, dividir tudo aquilo que nós temos para a tão amada cidade. Queria também dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui no nosso podcast, a todos os teus seguidores, a todas as pessoas que também estão nos ouvindo, e dizer que sempre será uma honra eu ser chamado para falar da nossa cidade, da nossa vida, da minha profissão, do meu sacerdócio e da cultura em si, porque nós somos um ser de cultura. É isso mesmo. Pessoal, então, Dr. Bruno Guilherme é um grande advogado de renome na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, recém-eleito presidente da OAB, da subseção de Imperatriz do Maranhão. Mas antes disso, ele é o Bruno Guilherme, Então eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para todos nós. Quem é você, de onde que você veio, das suas raízes, Fica à vontade para que a gente possa te conhecer com mais profundidade ainda. Daniel, vou me apropriar das palavras do poeta Belchior. Eu abro aspas agora e digo que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, vindo do interior maranhense. Eu sou nascido em Imperatriz do Maranhão, filho de pai goiano que chegou nessa cidade nos idos do ano de 1974, com 18 anos de idade. Chegou para tentar a vida, como a gente chama, Era de família muito humilde, veio para cá para iniciar os seus trabalhos em escritórios de contabilidade. A partir de então ele encontrou uma maranhense aqui em Imperatriz, Dona Vilma, professora, e assim iniciaram a união que tornou a nossa família. Eu sou o segundo filho de 4, eu tenho a minha irmã Viviane, a mais velha, eu, Bruno Guilherme, o segundo, Ana Valéria e Marília Rebeca. A minha vida toda eu fui sempre um menino que, graças a Deus, meu pai me deu estudo. Eu não posso reclamar, eu nunca passei fome, eu nunca morei mal, eu nunca necessariamente fiquei sem roupa. Com apenas 14 anos de idade, eu tive que virar homem junto com meu pai, porque todos os negócios do meu pai tinham dado errado. Então no mundo dos negócios, ele quebrou. Então, quando ele quebrou, sobrou para ele apenas uma pequena padaria. Então, com 14 anos de idade, eu virei homem junto com ele, a gente acordava de madrugada, ele primeiro do que eu, às 3 da manhã, ia para a padaria assar o pão. Eu chegava um pouquinho mais tarde, eu chegava às 5 para entregar o pão nos hospitais, naqueles contratos que a gente tinha próximo, E depois disso, com 14 anos, fui crescendo, trabalhando, seguindo diariamente com o trabalho e estudando. Porque meu pai sempre dizia, meu filho de pobre só escapa se estudar. Se não estudar, não vai escapar. Então, fui seguindo minha vida, a gente foi melhorando. Quando, com 17 anos de idade, a 18 anos, a Beira Rio inaugurou dessa nova forma que nós temos. Sim, sim. Lá pelos idos do ano 99 ou 2000, isso, por aí. E aí a gente pegou um quiosque daquele, conseguimos, lembro, e lá nós montamos uma pastelaria. Então ficou eu e meu pai, eu estudava, ajudava na padaria e também era garçom na noite, lá na nossa pastelaria. E aí eu tive a graça de passar no vestibular, na universidade pública, no estado do Tocantins, e consegui sair para estudar. Chegando lá, fiquei... Com que idade? Com 18 anos. Eu passei na metade do terceiro ano. Eu vinha na fase do programa seriado da UFMA, tinha feito a primeira etapa e a segunda etapa, estava em 9º para direito. Então eu estava muito bem. Só que no meio do terceiro ano, como eu vim estudando muito, surgiu a oportunidade de fazer nessa Unitins, no Tocantins.
E eu fui lá fazer o vestibular, e fiz o vestibular e passei. Sim. E ao passar, como a gente estudava numa boa escola, isso eu não posso negar, e aqui eu também devo gratidão, você lembra muito dela, a diretora... Professora Maria Raimunda, que um abraço, época, professora. Um abraço para a senhora. À época, os meus pais não tinham mais condições de pagar aquela escola, porque era a melhor escola de Imperatriz, e ela continuou deixando a gente estudar lá, e a gente fazia todo aquele tipo de permuta com pão, aquelas coisas para a gente poder estudar. Então, o meu pai sempre me deu o melhor estudo que ele podia fazer. E isso eu devo, ele e a minha mãe. Se eu sou alguma coisa hoje, primeiro eu devo a Deus e segundo a eles. E aí, passado toda esta vida, eu consegui passar no vestibular. Aí fui morar fora de casa, eu nunca tinha morado, e gostei. Então, que gostei, eu não fiz mais a terceira etapa da UFMA na época, porque eu sabia que se eu fizesse, meu pai queria que eu retornasse, porque ele precisava de mim. Só que lá eu consegui logo um emprego, e ao conseguir o emprego, a gente seguiu minha vida, né? Trabalhou com o que lá, Bruno? Eu trabalhei no patrimônio de uma prefeitura. Não sei se vocês conhecem aquela seção de patrimônio. É quando você coloca aquelas plaquinhas em cadeira. Sei. Eu ia para uma escola, eu colocava a plaquinha em toda a cadeira, num ventilador, naquelas coisas tudo. Até eu conseguir, dentro da prefeitura, sabedores que eu era estudante de direito, eu começar a ser um estagiário dentro da procuradoria do município, né? Então eu comecei a fazer já pareceres, essas coisas, claro, com aquela qualidade já de um estagiário. E fui crescendo, aí quando imediatamente eu formei, exatamente em junho de 2005, eu pedi a exoneração do meu cargo lá e vim embora, porque o meu negócio era advogar. Era começar a advogar. E eu tive a graça de Deus de começar em agosto de 2005 numa grande banca de escritório de advocacia Imperatriz, que é a banca Vieira Advogados Associados, que é capitaneada pelo Dr. Osiel Vieira. E ali foi onde, de fato, eu comecei a minha vida profissional, né? Uma outra coisa também que eu devo também a ele, a doutora Thaís e o que lá estavam, sempre me ajudaram, sempre me mostrou o caminho da advocacia. Nos idos exatamente de 2009, outubro, novembro de 2009, eu iniciei a atividade na Jorge Oliveira Advocacia, que é o escritório fundado, até hoje, nosso escritório fundado por mim e pelo meu sócio, o Herbert Helry. E assim seguimos a nossa vida, Daniel. E tem algo até curioso para o cara imaginar que a vida da gente tudo é flores, né? Então, depois de muita luta, no primeiro mês que a gente fechou as contas do escritório, deu R$100 para cada um. E aí eu entrei dentro de um carrinho que eu tinha, falei, meu Deus, eu tinha acabado de casar, como é que eu vou sustentar minha mulher? Aí minha mulher na época era estudante de contabilidade na UFMA, e ela trabalhava no escritório de contabilidade da Liliane. Então ela sustentava a gente com aquele salário. E eu na advocacia ganhando um pouquinho ali, ia seguindo, né? Primeiro mês do escritório, ser novo advogado, jovem advogado, e às vezes a pessoa não dá tanta oportunidade a ti. Então comecei a seguir, sempre amei a advocacia, lutando de manhã, de tarde, de noite, eu vivo disso, eu pago minhas contas com isso, eu sustento minha família com a advocacia. E aos trancos e barrancos, e hoje, graças a Deus, não posso negar que hoje a gente conquistou um nome, um respeito. Temos uma grande banca hoje, graças a Deus. Deus nos deu essa oportunidade, com 8 advogados. E seguindo, lutando o sonho, lutando diariamente. E onde surgiu o desejo de ajudar também, por gratidão, tudo aquilo que a advocacia me deu. Trabalho como na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu já comecei o meu trabalho na Ordem há muito tempo. Fui até presidente da Comissão de Direito e Prerrogativa durante 5 anos. E lá onde os colegas, por gentileza, gostaram do nosso trabalho. Porque eu, como sempre digo, Daniel, advogado, ele não pode ter medo. Medo de quê? Medo da sua arma. A arma do advogado é o conhecimento, é a palavra, é a oratória, é a escrita. Como eu sempre digo em todo lugar que eu vou.
Nunca, advogado não discute, advogado escreve. E você responde argumento de autoridade com autoridade no argumento. Por quê? Porque advogado tem que estudar. Ele só vai ser respeitado se ele estudar. Se ele não for estudar, ele não vai ser respeitado. E a partir de então, nessa militância dentro da OAB, surgiu a oportunidade de lançar o nosso nome aos colegas. E agora, no último dia 16, Deus e a advocacia me deu a graça de ser eleito, né, como presidente para o triênio 2022-2024, com o intuito de quê? De realmente mostrar a valorização da advocacia. Muito bem, uma história de vida, como vocês podem bem observar, de grandes experiências, de um crescimento exemplar em todos os aspectos da vida, e é aquilo que eu costumo sempre falar nas minhas falas, doutor Bruno, que eu sempre procuro orientar as pessoas e passar como experiência, é que as dificuldades que a gente passa na nossa vida não podem nos levar a momentos de depressão, de angústia, por mais que a gente naturalmente, humanamente sofra com isso, com as dificuldades que todos nós sofremos. Às vezes a perda de um pai, por exemplo, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, né? Minha mãe ficou viúva com 5 filhos para criar, então perdida, sem saber muito o que fazer, mas com a bênção de Deus, e eu acredito que com os ensinamentos que ela tinha, ela nos manteve no caminho ali do estudo, sempre priorizou a nossa formação, né? E essa dificuldade que eu passei pontualmente na minha vida foi que me levou depois a ter o desejo de seguir a carreira médica, para tentar ajudar as outras pessoas, para que com o meu trabalho, com a minha atitude, outros pais de família não viessem a morrer como meu pai morreu por falta de um atendimento de qualidade de saúde pública. Então esse foi o meu real motivo, razão de procurar fazer medicina. Então, uma situação negativa na minha vida se tornou um estímulo, um propósito de vida que hoje me move dentro da profissão médica, e hoje estou aí como médico trabalhando por esse propósito. Então eu vejo que tu tem uma história de vida muito rica, muito, muito bela, e eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre o teu pai, sobre o seu Newton. Tu falou dele, não citou o nome dele, então fala aí um pouquinho da história dele, por que desse apelido Camisão, né? Me fala um pouco dele também aí, que eu tenho certeza que é de interesse de muitos. Meu pai era um menino vindo do interior do Goiás, de família muito pobre, né? Chegaram a comer, não sei se vocês conhecem, mangará de banana. Mangará de banana. Aquela coração embaixo ali do coisa, porque não tinha carne, né? Meu pai teve que começar a trabalhar com 6 anos de idade. Meu avô, a escola dele foi uma enxada, né? Meu avô tem 13 dias de estudo a vida dele todinho. Ainda está vivo, meu avô, com 92 anos. E nesses 13 dias de escola ele me ensinou 2 frases que eu carrego para a minha vida. A primeira delas você pode imaginar que não existe Nossa Senhora do Bom Começo, só existe Nossa Senhora do Bom Fim. Do Bom Fim. Então todo começo é difícil. Não adianta, você não começa grande, você não começa no auge, você começa da dificuldade. E a segunda fazer coisa errada é comprar fiado. Um dia chega o dia de pagar. Então você paga com correção monetária e com juros. Então tente levar a sua vida de forma correta, de forma proba. Como é que teu pai descobriu o Maranhão? Pronto. Meu pai começou a trabalhar no escritório de contabilidade com 14 anos limpando o chão. Isso no Goiás? No Goiás, né, na cidade de Anápolis. Certo. Ele começou a trabalhar limpando o chão, e aí foi limpando o chão, tinham 2 pessoas lá que trabalhavam, que é o senhor Romildo e o senhor Kelson. E eles trabalhavam lá, não eram os donos do escritório. E aí foi, aos poucos, foi uma pessoa saindo, foram dando a oportunidade dele aprender uma coisinha de contabilidade. Depois mais uma outra. Foi quando o senhor Romildo e o senhor Kelson vieram do Goiás para a Imperatriz do Maranhão. Na época tinha febre de serrarias, então eles vieram para montar um escritório de contabilidade deles. E o Romildo, que é o senhor Romildo hoje Carrijo, que é o dono da 1111 Autopeças. Conheço demais. Ele sempre gostou do meu pai porque via que meu pai é um cara muito esforçado, trabalhador, conhecia meu avô, sabia que meu avô era um homem trabalhador na enxada. E aí chamou o Nildo. Papai, tu não quer vir pro Maranhão para trabalhar aqui?
Aí meu pai aportou aqui nos idos do ano de 74, com 18 anos. E literalmente no dia que ele chegou, roubaram a roupa dele. Então ele chegou em Imperatriz Foi com a mesmo, roupa cara? do corpo. Ele chegou em Imperatriz. Literalmente, né? Literalmente. Ele deixou aonde o Romildo morava e foram a pé até a Beira Rio comer um peixe. Quando ele retornou para casa, ele não tinha as roupas. Então meu pai chegou literalmente com a roupa do corpo em Imperatriz. E aqui foi estudar na escola técnica, contabilidade, virou técnico em contabilidade, abriu o seu escritório de contabilidade, que ainda hoje, que é de propriedade do Hélio Araújo, o escritório denominado Econtal. Quem fundou ele foi o senhor Newton de Oliveira. E por que o apelido camisão? Vamos lá. Ele até brincava, né? Dizendo, porque camisinha não serve, mas não é isso. O meu amigo, porque meu pai na época, ele usava umas camisas muito grandes. Então, quando ele chegava na boate, o cara, rapaz, quem é aquele cara ali, aquele camisão? E aí ficou esse apelido camisão, que ele carinhosamente recebeu e todo mundo só conhecia ele. Newton. Não, ninguém conhecia. Depois, camisão. Aí conhecia. É tanto que ele, antes de falecer, ele sempre me disse, rapaz, um dia eu vou pedir para tu entrar na justiça para botar o meu nome em Newton Camisão de Oliveira. Porque era o gosto dele, né? Ele gostava muito do camisão. E carinhosamente eu recebi o apelido de camisinha. Verdade. Quando eu era novo. Você lembra? Nós somos amigos de infância. Era o camisão e o camisinha. É verdade. Então a gente andava muito junto. E no ano de 2010, Daniel, o meu pai, após jogar bola, ele deu uma arritmia. E ele conseguiu dirigir até o hospital da Unimed. No hospital da Unimed, ele pegou, olha, liga para o meu médico, disse o nome do médico, que eu estou infartando. Aí o médico chegou, ele estava numa arritmia grande, começou a fazer as manobras para a arritmia diminuir, aplicando remédio. E ele falou assim, Nilton, tua arritmia não está diminuindo, nós vamos ter que subir para a UTI. Meu pai relutou, meu pai sempre foi um cara de uma personalidade muito forte. Me criou mesmo para ser homem em todos os sentidos, não macho, a diferença a mim entre macho e homem. E aí ele chegou e, conversando com o médico, ele deu uma parada cardiorrespiratória. E o médico já imediatamente entubou e começou a fazer as manobras, e ali ele ficou em coma. E ele ficou 7 dias em Imperatriz, depois eu consegui transferi-lo via UTI aérea para Goiânia, lá ele ficou mais 35 dias. E lá meu pai renasceu. Teve uma graça de renascer sem nenhuma sequela. Ele foi diagnosticado com a miocardiopatia degenerativa e lá implantaram um CDI nele, né? Um aparelho. A partir de então, ele viveu comigo mais 11 anos até esta malfadada doença chegar na nossa vida. Meu pai contraiu o Covid-19, ficou entubado, conseguiu se curar do Covid-19, mas quando foi fazer a traqueostomia nele, diminui o anticoagulante. E ao diminuir o anticoagulante, ele deu um trombo na perna, subiu para a cabeça e aí o coração não aguentou. Suportou. E eu perdi o meu pai no dia 13 de março de 2021. Eu não perdi só um pai, eu perdi um amigo, eu perdi um irmão, eu perdi um ídolo, aquele cara que me ensinou para a vida. E ele sempre me disse que, olha, eu te preparei para tu cuidar da nossa família. Me preparou em todos os sentidos, né? Meu pai me preparou, foi meu filho, quem não pode no pote não pega na rodia. Então você tem que ser homem, não pode ser macho. Macho é todo aquele que tem, desculpa, um órgão genital pendurado, mas homem não, homem você mostra com atitude. Então ele sempre mostrou, seja um homem trabalhador, seja um homem honesto e cuide da sua família. Eram os 3 pilares que ele me dava. Então isso daí é o que eu venho tentado fazer. Eu tenho a minha mãe, graças a Deus, uma mulher de oração, e minhas irmãs, que todos nós nos apoiamos, em todos os sentidos da vida. Eu agora mesmo, se você observar, todas elas apoiavam pedindo voto, e o marketing da minha campanha foi a minha irmã, porque é a formação dela. Então todos nós somos amigos, unimos um ao outro nesse sentido. Então esse era o Camisão, um homem de personalidade forte, que não dava recado para ninguém, o que ele tinha que dizer para tua cara, ele dizia na tua cara. Ele não tinha isso. Tinha coragem de torcer pro Botafogo. Torcedor botafoguense, então o cara que torce pro Botafogo. É corajoso, meu amigo, é homem. É
É por isso que eu te digo que meu pai nunca ia morrer do coração. Porque o cara que torce pro Botafogo, ele não morre do coração. Entendeu? E é um amor de... E aqui, Daniel, você me desculpa, mas eu vou fazer uma crítica aos políticos de Imperatriz. Sim. Em que sentido? Meu pai chegou nessa cidade em 74. Meu pai teve supermercado, meu pai foi empresário, meu pai gerou renda para essa cidade. Ele foi presidente do maior clube social dessa cidade nos anos 88 e 89. E meu pai nunca recebeu um simples título de cidadão imperatrizense. Ele amava essa cidade. Sério? Ele fez tudo por isso. E ou seja, aí você vê forasteiro que chega do dia para a noite nessa cidade e no outro dia já tem um título de cidadão imperatrizense. Agora eu te digo, tem uma comunidade de goiano até hoje aí, com 40 anos nessa cidade, com 45, com empresas até hoje. Conheço eu te vários. Cito um, da Bapeças, meu padrinho, o senhor José Vieira, pergunta se ele tem um título de cidadão imperatrizense. Cara que está há 40 anos com a empresa aberta, dando emprego, gerando renda, trabalhando nessa cidade, e os políticos não olham para esse tipo de gente. Olha para quem? Para quem chega do dia para a noite, chega aqui, porque chega com a condição financeira melhor, e aí começa a mexer numa rede social, consequentemente vira um título de cidadão imperatrizense, sem sequer ter um serviço prestado nessa cidade. Então, assim, me desculpa o desabafo, mas aqui eu não falo só pelo meu pai, não. Eu falo por todos aqueles. E o que é que custa um título de cidadão imperatrizense, Daniel? Nada. É verdade, e eu concordo, corroboro com as tuas palavras. Conheço várias pessoas que vieram de outras localidades e se tornaram imperatrizenses por mérito, por trabalho prestado, por fazer a diferença na vida das pessoas. A história do teu pai é uma, você citou o pessoal da Bapeças, assim, tem vários outros na nossa cidade que contribuem e que mereciam uma valorização, porque a questão de título não é pelo título de cidadão, não é somente isso, é pelo reconhecimento, pelo respeito, a cidade reconhecendo que aquela pessoa realmente faz a diferença para a sociedade de Imperatriz. E é muito importante a gente ter políticos que possam refletir sobre isso e realmente valorizar as pessoas de respeito da nossa cidade. Então a tua ponderação ela é de extrema valia e fica aqui a nossa observação para que aqueles que têm competência, aqueles que têm a capacidade de nomeação, que busquem essas pessoas para que realmente essas pessoas sejam honradas em vida, né? Honradas em vida, porque nós temos muitos homens e mulheres aí que merecem ser honrados e não pode ser diferente. Eu quero que tu conte também, Bruno, pra gente um pouquinho da tua família, tua esposa, teus filhos, como é que é a tua rotina como pai de família também, fora, além da questão profissional, a gente sabe que você tem uma família, que você cuida muito bem, a gente sabe que você é um grande cristão também. Conta um pouquinho aí pra gente da tua vida pessoal também. Eu sou cristão católico, apostólico, eu frequento a igreja São Francisco de Assis, lá eu me batizei, lá eu fiz a minha primeira Eucaristia, lá eu fiz o meu crisma, lá eu me casei, lá eu batizo meus filhos e lá é onde eu vivo a minha vida. Eu sou casado desde o ano de 2009, tenho 3 filhos, o Bruno filho de 11 anos, a Laís de 7 e o João Guilherme de 2 anos. Os meus filhos são a minha razão de ser. Eu não vejo um Bruno, né, sem os meus filhos. E hoje também eu tenho não uma mulher, eu tenho uma companheira, eu tenho... Na realidade, Daniel, eu costumo dizer que acaso eu seja um bom pai ou seja um bom profissional, é porque eu tenho ela como minha companheira. Na realidade, ela toma de conta da nossa vida muito mais do que eu. Eu aqui, eu te digo, é o que apareço, mas por todo no backstage, quem tá é ela que me dá o suporte emocional, é ela que me dá o suporte administrativo, é ela que administra as nossas coisas, é ela que realmente é que estuda com as crianças. Eu fico mais na parte de inglês, na parte de um pouco de português, mas ela que tá todo dia. Então assim, eu não casei com a mulher, eu costumo dizer que eu casei, eu ia falar uma palavra monstra, mas não é monstra no sentido de beleza, uma monstra no sentido de capacidade de trabalho, de capacidade de gerência. Então, agradeço muito a você, meu bem, Miriam Caroline,
que se eu sou alguém hoje também eu devo a ti. Beleza, muito bom, pessoal. Grande homem, uma grande história de vida. E me fala uma coisa, Bruno, por que gordinho das prerrogativas? Explica pra gente aí, porque essa denominação aí, eu sei que os teus colegas advogados te chamam carinhosamente. Sim. Em primeiro lugar, por que gordinho? Porque eu não acho que seja gordinho, não. E das prerrogativas, por que isso? Eu vou parafrasear mais um, peço licença, o Jô Soares, né? O Jô Soares dizia que ele não era gordo, ele era baixo. Então eu não sou gordo, eu sou baixo, né? Mas carinhosamente porque eu fui presidente da prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Imperatriz, por 5 anos. E lá os colegas me têm como o maior defensor de prerrogativas da história da OAB subseção de Imperatriz. Então aliou a minha condição física de gordinho junto com prerrogativas. Por quê, Daniel? É como eu disse na minha campanha. Eu não tenho inimigo em outra chapa. Eu tenho colegas advogados. O meu inimigo é todo aquele que violar a prerrogativa de advogado. E você pode entender ou imaginar, Bruno, o que é prerrogativa? Prerrogativa de advogado é uma vantagem, é uma coisa que advogado tem, uma qualidade... Explica isso pra gente aí, pra gente que não é advogado. Prerrogativa de advogado é condições em que o advogado tem, por legislação, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/94, em que determina que o advogado tem direitos para quê? Para te defender. Por exemplo, uma prerrogativa de um advogado é o quê? É que ele tem direito a ter o acesso ao processo. Certo. Como que eu vou defender um cidadão sendo que eu não tenho acesso ao processo? Então, daí você já percebe que a prerrogativa não é do advogado, é da sociedade. Porque se você não tem um advogado livre com garantia, você não tem defesa, você não tem Estado democrático de direito. Perfeito. Então, o que acontece? O que a sociedade tem que entender? E essas prerrogativas, elas são violadas? Elas são desrespeitadas? Sim, diariamente. Diariamente. Então, imagina só. Você vai fazer a carga de um processo. O que é carga? Os processos físicos, você pegava do fórum e levava para o seu escritório. Certo. Hoje nós temos processos judiciais eletrônicos. Imagina que hoje se pede a tua carteira para tu levar essa carga. Ora, Daniel, e se eu for ao fórum e for pegar 5 processos? E eu só tenho uma carteira. Como que eu vou fazer? Isso não existe. Tem um livro, a legislação diz que é para ser um livro, então tem que colocar. Imagina eu não ter acesso ao cliente que está preso para a defesa dele. Ora, em primeiro momento, Daniel, o único direito dele que está cesseado é o da liberdade. Certo. Mas todos os demais direitos deles estão garantidos na Constituição Federal. Então você tem que ter um advogado livre, consciente e que a sociedade o reconheça. Sabe por quê? Porque a última trincheira do abuso de autoridade vai estar o advogado. Então, Daniel, continuando na prerrogativa, o que a sociedade tem que entender é que quando você estiver diante de um problema judicial, você vai necessitar de um advogado. Isso é muito importante. Então, a sociedade tem que entender que o advogado é a arma que ela tem entre o arbítrio. Verdade. Então, ela tem que valorizar o advogado. Existem advogados que mancham a norma? Existem, que ela tem, mas como em toda e qualquer profissão. É por isso que nós temos o Código de Ética e Disciplina. É por isso que as portas da OAB têm que estar escancaradas, como vai estar na nossa gestão, para que você vá reclamar do seu advogado. Lá ele vai enfrentar um processo administrativo disciplinar, se ele assim errou. E se ele errou, ele vai pagar pelo seu erro. Agora, se ele não errou também, e você está querendo fazer chacota, você vai pagar por isso também. Perfeito. Então, eu coloco à disposição a OAB para isso, mas a sociedade tem que entender que advogado não é vagabundo, que advogado não é bandido. Advogado é aquele que vai lutar para garantir os seus direitos definidos na Constituição Federal. E somente ele, Daniel, vai estar diante de ti quando tu tiver na mais ínfima conduta. Quando tu tiver no mais esteio, em que toda a sociedade não olha para ti, o único que vai estar do teu lado é a advocacia. É o único. Então, sociedade de Imperatriz, sociedade brasileira, valorize o seu advogado. Valorize, tenha a confiança no seu advogado. Se ele quebrar isso, você tem todos os meios necessários para você receber. Mas valorize o seu advogado.
Porque advogado é aquele, volto a te dizer, que vai te livrar do arbítrio. Doutor Bruno, é muito boa as suas palavras, eu acho que muito esclarecedora, ainda mais pra gente que não é da área do direito, e eu acho que são muito válidas nesse momento pra gente entender o que realmente é a profissão, né? A maestria, a beleza dessa profissão, com um pouco mais de clareza, para que a sociedade também, sabendo disso, saiba valorizar essa classe profissional que é de extremo valor. Eu te conheço muito bem, conheço tua história de vida, conheço o teu profissionalismo. Para quem não sabe, o Dr. Bruno, o escritório dele, eles me prestam assessoria jurídica desde quando eu voltei para a Imperatriz, conheço do profissionalismo dele, conheço da capacidade técnica que ele tem com a profissão. Não é à toa que é meu advogado não é porque é meu amigo, é porque tem capacidade de ser. E eu quero que você me nomeie, se for possível, o que o advogado precisa reunir de qualidades, de condições para ser um bom advogado, na tua visão. O que um advogado precisa ter para ser um bom advogado? Um advogado que realmente exerça a função de direito ali com maestria. Na tua visão hoje. Na minha visão, ele precisa de 3 qualidades, Daniel. Estudo, porque aí ele adquire a capacidade técnica. Transparência, ele não pode esconder nada do cliente dele. E terceiro, ética. Entre os seus, ele também tem que tratar com respeito. Advogado não é inimigo um do outro. Nós estamos em ponto de ideias divergentes. E neste ponto nós podemos convergir. Para quê? Para resolver um problema. Então nós temos que entender hoje, Daniel, que advogado ele tem que ter a capacidade de resolver problema. Acabou aquele advogado que vai ficar sentado antigamente no seu escritório, esperando o cliente entrar e bater na porta. Hoje nós temos que ter advogado de asfalto. Aquele cara que não entende só de direito, Daniel, ele tem que entender de cultura. Ele tem que entender de tudo de resolutividade de problema. Por exemplo, hoje nós temos a classe dos advogados, por exemplo, do direito médico. O cara vai estudar medicina, o cara vai estudar parte de corpo, Perfeito. O cara vai estudar tudo isso. Perfeito. O cara estuda dentro da advocacia criminal, os advogados do tribunal do júri, ele vai estudar medicina legal. Ele vai estudar como que é um corte, pérfuro contundente, ele vai estudar tudo isso. E, por exemplo, você imagina hoje um advogado que nós temos hoje, da LGPD, o advogado de direito digital, o cara vai estudar o que é todos os componentes de um computador, de uma rede social. Então, acabou esse negócio de advogado que entende de tudo. Hoje o advogado ele tem que ser aquele advogado que nós chamamos de boutique, especializado em determinada área. Porque quando você tiver um problema naquela área, o cara tem que lembrar de você. Não, fulano de tal é o advogado que entende desta área. Você tem que ganhar autoridade nisso. E no mais, é saber que hoje nós vivemos uma sociedade digital. O advogado não pode mais sair disso. Ele tem que estar no digital. Como? Eu vou fazer propaganda de mim no Instagram? Não. Ganhe autoridade no assunto. Faça textos, faça artigo jurídico, produza isso no assunto, produza lives informando a sociedade, porque aí sim as pessoas vão te ver como autoridade naquele assunto. Bacana. Falou tudo e eu acredito muito que isso se estenda para todas as áreas. Eu trazer um pouco para a área médica, que é a minha área de atuação. Hoje o médico não adianta ele entender só disso, só de livro, saber só o que é a parte técnica. O paciente, quando ele chega no teu consultório, ele quer muito mais do que isso. Ele quer alguém que entenda de pessoas. Alguém que entenda a profundidade do ser humano como um todo, não só na doença, mas as emoções, o psicológico, toda aquela situação que um médico precisa saber fazer a leitura e saber tratar esse paciente como um todo. Então eu vejo que dentro da área médica, eu vejo você tocando muito nesse tópico também que se estende para o direito, eu acredito que vão ser em todas as áreas. As pessoas que tiverem a capacidade de gerir pessoas, saber fazer gestão de pessoas, são os profissionais de sucesso para o futuro, para essa geração de internet, informação muito rápida, em que antigamente, eu lembro na nossa época, para a gente fazer um trabalho, a gente tinha que ir na Barça, pegar a Barça para abrir, para fazer um desenho. Hoje a internet está aí, você dá um Google lá, você encontra tudo, todas as informações que você precisa.
Então a sociedade, hoje as informações estão muito dinâmicas. E o profissional ele precisa também se adaptar a essa nova realidade e entender que é o mundo que a gente vive hoje. E quem souber se inserir nesse mundo, né, reunindo essas qualidades, é o que realmente vai se diferenciar como profissional. Eu acredito que aqui no nosso podcast vão ter muitos jovens aí, doutor Bruno, que estão acompanhando, que estão querendo saber um pouco mais da tua vida, da tua profissão, que tem o desejo de fazer o curso de Direito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que te motivou, o que te levou a procurar essa profissão de advogado. Né? Lá quando você estava, quero que você faça memória aí, quando você era lá um pré-adolescente, adolescente, o que te fez vislumbrar fazer Direito? Vocação em defender as pessoas. Eu nunca gostei na minha vida de humilhação. Eu acho que ninguém, por mais vil que seja, precisa ser humilhado. Você não precisa disso. Acho que para você se determinar que é maior do que o outro, você não precisa diminuir aquele. É só você crescer. Perfeito. Entendeu? Você não precisa diminuir ninguém para você ser maior do que o outro. Então, acho que eu sempre tive essa vocação em mim. Eu abdico de mim para defender o outro. Então, isso às vezes até nos traz problemas. Entendeu? Então, você também às vezes tem que começar a dosar isso. E com o tempo, na maturidade, você consegue adosar isso. Sabe, Daniel, assim, a advocacia para mim, cara, eu tenho como algo imanente à minha alma. Eu não consigo me ver em outra profissão. E um dos motivos, Daniel, por qual eu coloquei meu nome à disposição é porque eu não quero mudar de profissão. E ao não querer mudar de profissão, eu não posso pecar por omissão. Eu não posso deixar a advocacia desvalorizada. Hoje, você pode fazer uma pesquisa de todos vocês que aqui estão na live ou quem. Você pode imaginar quando o cara perguntar advogado, a primeira frase que vem na cabeça de advogado é tudo ladrão. E isso eu não aceito. E isso eu vou lutar contra todo e qualquer conceito desse, porque pelo contrário, no dia que tu precisar de qualquer problema, tu vai atrás do advogado. Verdade. Então ele não é ladrão. Existem advogados ladrão? Existem. Mas esse é a minoria. E esse nós vamos ter que estipar da nossa classe. Assim como tem todas as classes. Assim como tem todas as classes. Então, assim, o que eu imagino hoje? Voltando muito isso, hoje eu me preocupo um pouco com a geração de hoje, Daniel, que tem muito fácil as coisas. Como você acabou de um exemplo simples, para a gente fazer um trabalho antigamente, a gente tinha que ir na Baça, na Mirador, ler e escrever. A gente estava lendo. Hoje o cara pega no Google, copia, cola, fez um trabalho. Então a sociedade hoje, Daniel, ela é muito consciente dos seus direitos, mas ela não é consciente dos seus deveres. De obrigações. Por exemplo, imagina hoje o cara bate no peito um político ou qualquer um diz, eu sou honesto. Isso não é qualidade, rapaz, isso é obrigação. Tinha que ser característica. Entendeu? Tem que ser, então hoje o cara ser honesto ou fazer o correto é algo que é vantagem. Então, olha a régua que nós estamos começando a medir. Então, essas coisas nós temos que começar a mudar. É por isso que eu, você, ou todo e qualquer jovem da nossa época, que hoje, com a maturidade chegando aos 40 anos, nós não podemos deixar as discussões na mão de outrem. Para isso, vocês têm que se qualificar. Isso começa para os nossos filhos. Verdade. Vender dificuldade para os nossos filhos. Eles não podem ter tudo de mão beijada, Daniel. Porque se tiver tudo de mão beijada, vai fazer o quê? Uma geração de homens moles. Uma geração de homem que não sabe resolver problema. Que na hora que tiver um problema se treme todinho. Então, meus irmãos, o que eu peço a você, Daniel, é que continue difundindo esse conteúdo. Continue você na sua vida política da forma escorreita, como você sempre foi, como você sempre fez. A gente se conhece de infância. Te apoiei naquele sentido de candidatura porque é como aquela velha história, né? A pregação converte, mas o testemunho arrasta. Não adianta eu falar palavras um monte bonita para ti aqui agora, aí o cara vai analisar a minha vida pretérita, vai chegar e dizer, esse cara só fala, os atos dele não faz isso. Então que nós sejamos hoje o quê? Que nós sejamos pessoas que haja de acordo com o que nós falamos. Se nós começarmos a fazer isso, você pode ter a certeza de que a nossa sociedade vai começar a mudar. Perfeito, muito, muito bom, muito profundo. É uma mensagem aí que é muito atual e muito importante para o momento que a gente vive e para essa geração
que está sendo criada agora, dos nossos filhos, para essas pessoas que estão nascendo agora. São conceitos importantíssimos, que a gente vê hoje muita reclamação, muita crítica. Eu acredito que as redes sociais trouxeram muitas coisas boas, né? A internet trouxe muita coisa boa, mas deu voz também para muitas situações que relativizam as coisas, relativizam a fé, relativizam os conceitos morais, os princípios éticos, religiosos, que são tão importantes para que a gente se desenvolva como ser humano. O que eu acredito, eu costumo falar, doutor Bruno, que nós nascemos num mundo e vivemos uma vida e daqui a pouco vamos chegar na nossa morte, passar para a eternidade, e nesse percurso dessa viagem da vida, a gente tem uma obrigação de entregar um mundo melhor do que o que a gente encontrou. Como tudo na nossa vida, como o próprio Evangelho, o próprio Cristo nos ensinou, que aonde a gente passar, a gente tem que deixar a boa semente lançada. A gente tem que ser luz naquela escuridão. Então, num mundo que a gente encontrou com problemas, com dificuldades inerentes à nossa geração, a gente tem que estudar, desenvolver, procurar, buscar as soluções desses problemas, entregar um mundo, né, mais solucionado, um mundo melhor para se viver. Afinal de contas, quando a gente se for, são nossos filhos, são os nossos netos, é a nossa geração que vai ficar aí para viver nesse mundo. Então é uma obrigação de todos nós, cada um com a sua capacidade, né? Deus dá dons diferentes para cada um. Um na área do direito, outro na área médica, outro na área educacional, outro na área econômica, outro na área política. Enfim, é muito importante essas forças, né, se unirem para desenvolver uma sociedade melhor. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Olhar para o próprio umbigo, olhar só para si, para o seu desenvolvimento, eu acho que é muito simples e é muito pouco para o que realmente um ser humano tem que fazer. Né? Cuidar só de si, será que a gente veio para esse mundo só para a gente cuidar de si, cuidar somente ali do nosso nicho familiar? Você não tem uma obrigação social, você não tem que cumprir, retribuir de alguma forma tudo aquilo que você está recebendo da sociedade. Então, a gente tem que dar um algo mais. A gente tem que entregar um algo mais para a sociedade. É uma obrigação de vida. Quando eu vejo um homem como você, um cara que já com uma profissão de sucesso, né? Querendo ou não, você na sua profissão não tinha razão nenhuma. Se você fosse olhar só para o seu bem-estar, estava muito bem na tua profissão. Para que querer ser presidente da OAB? Querer representar todos os advogados, assumir esse papel de liderança dentro da classe? Eu acredito que deve ter tido uma grande motivação, que eu acredito qual seja, mas eu queria que você falasse para a gente, para todos nós, abertamente, o que te motivou a sair da tua cadeira, do teu escritório, da tua zona de conforto, entre aspas, que você tanto labutou para chegar, para ser um advogado de respeito, para ser um advogado de renome, para ser alguém que já seja respeitado não só na classe, mas em toda a sociedade, teoricamente já tendo tudo aquilo que profissionalmente você poderia ter, com possibilidade de crescimento, ainda mais no lugar que você estava. O que te motivou a se incomodar com essa posição e falar e decidir que você tinha que dar esse algo mais, sendo um representante da classe? Vocação. Vocação em proteger pessoas. A minha vocação, o que Deus me colocou aqui na Terra, foi para eu proteger pessoas. E hoje eu vou proteger a classe de advogados e vou proteger a sociedade. Em todos os sentidos. Esta proteção virá como para os advogados? Com representatividade, com estudo e com demonstração de que advogado estudado, advogado valorizado, é advogado que pode sustentar a sua família. E se nós temos advogados capacitados, nós vamos ter mais inquisitores da sociedade. E se ao ter inquisitores da sociedade, agente público não vai fazer o que quer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, agente público tem que entender que se ele quer ser agente público, é para se doar, não é para doar para si. Então, enquanto nós estivermos com isso, com esse pensamento, e te digo mais, não quero dizer aqui que tenho vocação para político, não. Não, meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ser advogado, porque foi aonde Deus me colocou, foi aonde Deus me deu a vocação e por meio dela que eu quero mudar a mentalidade das pessoas. Parabéns. Grande propósito de vida. Eu acredito que na nossa vida nada funciona se não tiver um propósito, se não tiver uma razão muito clara, muito bem estabelecida.
Então eu vejo isso em ti, dentro da tua profissão, dentro da tua decisão. Um propósito, uma razão muito clara, né? Muito transparente do que tu vê como motivo para entrar nessa missão. Te parabenizo por isso. Doutor Bruno, como presidente, que já é presidente, ainda não foi empossado, né? Mas já está eleito, já é presidente da OAB a partir de janeiro de 2022, não é isso? Qual é o maior desafio que você imagina que vai enfrentar diante dessa OAB que você vai encontrar? A maior missão. Imagina no final desses 3 anos de pleito, você olhar para trás e imaginar assim, não, eu consegui cumprir a minha missão, meu grande objetivo. Qual a principal razão, objetivo que você tem como presidente da OAB? Valorização da advocacia. A sociedade entender que o advogado deve ser valorizado. Daniel, se eu conseguir mostrar para a sociedade que advogado não é bandido, para mim eu estou satisfeito, eu estou feliz. E segundo ponto, a luta da morosidade processual. Hoje, o judiciário não aguenta mais a quantidade de processos no judiciário. Não aguenta. E nós temos que fazer a meia-culpa. Meia-culpa quem? Entre a advocacia, sociedade e judiciário. Tudo hoje é litígio, Daniel. Se eu puxei o cabelo de alguém, eu vou pedir indenização por dano moral. As pessoas perderam a capacidade de conversar. A capacidade de diálogo. Por quê? Porque, me desculpem, a internet deu muita voz também a imbecil. O cara não sabe de nada daquele assunto. Não estou dizendo que ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo, e ninguém é tão burro que não possa ensinar algo. Não é isso. Mas imagina, qual a opinião que eu vou dar numa cirurgia de ombro, Daniel? Eu não posso emitir opinião sobre isso, porque eu não tenho capacidade técnica para emitir opinião sobre isso. Como é que eu vou emitir opinião sobre uma economia pública, sendo que eu não tenho capacidade? Aí qual é a primeira coisa? Você tenta diminuir aquele que está fazendo, sem nenhum substrato fático ou jurídico algum. Então as pessoas têm que entender hoje que essa cultura do litígio, ela não vai levar uma sociedade para frente. O judiciário tem que entender também, o poder judiciário, de que ele é servidor público. Ele não é uma casta que ele está acima de tudo e de todos. Ele não é, Daniel. Ele merece o respeito? Merece, mas ele é um servidor público. Ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não pode agir como tal. Ele tem que entender que ele tem que servir ao público. Por isso que se dá o nome servidor público. Ele não tem que servir a si. E o advogado tem que entender também que a função dele não vai além somente dos honorários dele. Os honorários deles ele precisa? Deve. Que é com ele que ele paga a comida da casa dele, que ele sustenta a família dele. Mas com a advocacia você é instrumento de pacificação social. Então, Daniel, o meu maior objetivo hoje dentro da advocacia é a valorização da advocacia. Eu quero mostrar, no primeiro momento, no meu mundo, sociedade de imperatriz, que o advogado não é inimigo, que o advogado não é ladrão, que o advogado é aquele que é a tua voz perante os tribunais para garantir o seu direito. E nesse processo de valorização do advogado, de conscientização da sociedade, que você está falando tão bem aí, o que tu imaginas que seja um diálogo maior entre as entidades de classe, um diálogo maior com o poder público? Como é que é a tua visão, como presidente da OAB, que tu vai conseguir trabalhar essa questão da valorização, além de internamente, sim. além de dentro da própria classe, como presidente, vocês terem diálogos de maior profundidade interno dentro da classe, mas estendendo isso para a sociedade como um todo. Como é que tu pretendes expandir essa questão, esse conceito de que o advogado ele tem que ser, além de valorizado, eu vou botar mais uma palavra, ele tem que ser valorizado, e nessa valorização ele precisa ser respeitado. E a sociedade mudar esse mindset do conceito do que é o advogado, de que o advogado ele é um profissional que tem que ser respeitado, que não é bandido. Como é que tu pretende construir isso com a sociedade? Excelente pergunta, Daniel.
A sociedade vai entender que a advocacia está do lado da probidade. Em que sentido? Nós temos os conselhos municipais hoje que podem ser colocados advogados. Perfeito. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, para quê? Para fiscalizar. Fiscalizar o ente público. Fiscalizar o agente público. Perfeito. Exatamente isso para a advocacia entender. Não, peraí. Se aquele contrato está sendo, mas a OAB já olhou, o advogado já olhou. Então, nós temos uma premissa de legitimidade. Como é que eu posso a advocacia entender? Nas ações sociais, em que sentido? Imagina hoje, por exemplo, que vem um decreto municipal dizendo que você só pode agora andar na rua com a carteira de vacinação. Isso é inconstitucional. Quem é que vai brigar com isso? A OAB. A OAB tem que ajuizar as determinadas ações. Quem é que vai representar aquele juiz que é improbo? A OAB. Quem é que vai representar o juiz que distrata pessoas? A OAB. Quem é que vai representar o juiz que distrata advogados? A OAB. Então a sociedade tem que entender que o advogado, a instituição OAB, ele é muito maior do que eu, do que tu, do que nós. E como é que a OAB vai conseguir fazer isso, cara? Com o diálogo. Não é arrebentando portas, você tem que ser incisivo, mas incisivo na letra fria da lei. Ser incisivo nas capacidades das pessoas. Mas agora o diálogo é o caminho, e o diálogo, Daniel, eu costumo muito dizer isso e peço para a sociedade, pessoal, não apenas façam crítica a determinada pessoa ou assunto, apresenta uma saída. Criticar por criticar é muito fácil hoje. Fácil. Facílimo. Por exemplo, eu te via muito na época da pandemia, nas tuas redes sociais, que tu às vezes criticou determinado abrangência ou de como que foi tratada a pandemia, mas você deu uma ideia. Sim. Você falou, bro, olha, eu penso que a melhor forma seria descentralizar os atendimentos, regionalizar, utilizar o BS. Isso é uma crítica fundamentada. Isso é uma pessoa que não está por criticar. Então é a mesma forma como eu digo hoje. O que vão esperar da OAB, Imperatriz? Vão criticar, mas ao mesmo tempo apresentar saída de como resolver. E não só te jogar a bomba no teu papel, no teu colo. Não. É chegar a ajudar a desmontar essa bomba e no diálogo nós pacificarmos e entendermos que a sociedade pode e deve confiar na advocacia de Imperatriz. Bom, parabéns. Eu quero te agradecer, doutor Bruno, pela presença aqui no nosso podcast. A gente vai ter que encerrar agora por questão de tempo. Sim. Senão acho que a gente poderia fazer a segunda, terceira, quarta, quinta edição. Falando sobre temas os mais variados possíveis, mas eu acredito que aqui a gente conseguiu abranger uma quantidade razoável de temas importantes e relevantes para a nossa sociedade. Quero te parabenizar e te desejar ao mesmo tempo um pleito como presidente da OAB de bastante sucesso. Não tenho dúvida nenhuma de que você vai elevar essa entidade que já é bastante respeitada a nível nacional, e eu tenho certeza que a OAB de Imperatriz vai sim, nesses 3 anos, ir para um outro patamar, porque eu te conheço como pessoa, sei dos teus princípios, te conheço como profissional, sei das tuas capacidades, a tua capacidade de aglutinação, de reunir em torno de ti e de trazer as pessoas contigo nesse projeto tão importante. E isso, aos meus olhos, é muito positivo para a sociedade como um todo, porque quem ganha com isso é a própria sociedade. Uma OAB mais forte, mais representativa, mais ponderada, mas ao mesmo tempo mais veemente, com posturas, com posicionamentos importantes diante dos temas mais variados possíveis que impactam a nossa sociedade. É muito importante. Eu tenho certeza que tu vais elevar, como presidente da OAB, junto com toda a tua classe, vai elevar a OAB para esse patamar, e muito me alegra ver que a Imperatriz está entregue em mãos como a sua. Te desejo aí todo o sucesso do mundo, saúde, ainda mais sabedoria. Peço que Deus te ilumine, assim como iluminou Salomão aos 12 anos de idade para ser rei, né, de Israel, caiu no colo dele. A única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria naquele momento. Peço para que Deus te dê sabedoria, te dê prudência, te dê uma capacidade de discernimento acima da média, para que tome as melhores decisões, os melhores caminhos, e que eu tenho certeza que isso vai acontecer. E que nesses 3 anos futuros aí,
a OAB vai estar entregue na mão, não de um advogado, mas na mão de um grande homem e que vai fazer a diferença. Não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado, Daniel. Me sinto honrado com as palavras. Obrigado por fazer o convite. Obrigado a toda a sociedade imperatrizense que assistiu o nosso podcast, na live e também na divulgação. E conto com as suas orações. Orações de você e de todo que está ali em casa, porque de fato a luta é contra nós mesmos. A luta é contra a vaidade, a luta é contra o eu. E que tiramos o eu da nossa vida e colocamos o nosso. Então esse é o meu maior objetivo. O objetivo meu é me doar realmente para a advocacia, me doar para a sociedade imperatrizense, porque assim nós teremos uma sociedade, uma pacificação melhor. Obrigado, fiquem com Deus, desejo saúde a todos. É isso aí, pessoal. Está entregue para vocês a nossa primeira edição do podcast, Dr. Daniel Fim. Eu acredito que não tinha como ser melhor, eu vejo como um grande podcast e aguardo vocês no nosso próximo podcast, que em breve a gente vai estar anunciando mais um outro grande nome. Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho, obrigado por nos acompanharem. Purchase your tracks